Olá pessoal, hoje vamos concluir então o livro Fundamentos da Psicanálise, de Freud e Lacan, volume 1. Eu fiquei de passar os dois últimos capítulos, o 3 e o 4, que fala dos pares antitéticos e o objeto A de Lacan. O capítulo 3 aborda os pares antitéticos. O que é antitético? Antitético é contrário, em direção contrária, no sentido oposto, antagônico, baseado numa oposição, em que há antítese. Oposição numa mesma frase, duas palavras ou pensamento de sentido oposto. Tinha um filólogo chamado Carl Abel, que o Freud havia lido e achou muito interessante, porque já batia com algumas ideias que Freud estava tendo em relação à interpretação dos sonhos. Esse filólogo ele estudava linguagens egípcias arcaicas, esse texto dele é sobre isso, e que falava sobre palavras que tinham dois significados opostos, uma palavra só com dois significados. Ele começou a entender que, na verdade, o elemento onírico, que são essas imagens, essa linguagem durante o sonho, era como um grande xiste. Era uma troca de palavras, de posições, de imagens. E esse estudo do Freud sobre os opostos até me lembrou um pouco, talvez não tenha nada a ver uma coisa com a outra, mas me lembrou um pouco como o ser humano já estuda isso há bastante tempo, desde aquele tempo do estudo filosófico sobre o Yin e Yang, aquela filosofia chinesa, Isso liga também ao que eu havia falado sobre o capítulo 2 no vídeo anterior, sobre a linguagem, e como a gente usa as palavras, às vezes em sentido oposto, a gente diz uma coisa querendo dizer outra, e o outro entende perfeitamente. E aí o livro cita alguns exemplos de palavras que a gente usa, geralmente, como fazer miséria, ou fazer miséria. Fazer miséria é o contrário, Fazer miséria seria de fazer mais pobre, não, de fazer muito bem feito algo. Assim como ele cita também doente por algo. Eu estou doente por aquilo, Não quer dizer que eu estou doente, que eu estou adoecido. A gente entende que eu estou doente, que eu quero muito isso. Se você procurar no Google o divã do Freud, você vai ver que tem uma mesa do lado que tem várias estátuas. E uma dessas estátuas, que é citada no livro, é a cabeça de Janus. Janus era um deus romano. E o mês de janeiro tem o nome de janeiro por causa de Janus. Essa imagem da cabeça com dois rostos, um de cada lado, um enxergando para cada lado, é o que significava para Freud esse estudo sobre os opostos. Janus janeiro é em homenagem a Janus justamente porque ele está olhando para o ano que está começando e olhando para o ano que terminou. E Freud tinha essa estátua justamente por causa dessa questão dos opostos, que se trabalha, a mente trabalha com opostos, eles se unem, um não existe sem o outro. E aí para Lacan, essa questão dos opostos, estudado por Freud, ele acredita que no imaginário é onde ficam os opostos, tipo masculino, feminino, velho, novo. E no simbólico, para Lacan, é onde fica a transição entre os opostos, É isso e aquilo. E aí a parte do real ficou um pouco complicada ainda para eu entender, então eu vou ler mais ou menos como é que Lacan define nessa parte. Que o real fica no centro, o lugar do sujeito do inconsciente é o próprio lugar desse corte real, entre duas faces imaginárias, o lugar no qual o simbólico, e apenas o simbólico, permite que o sujeito transite por sua estruturação enquanto efeito do significante. Depois fala um pouco sobre como Lacan usou a banda de Moebius. A banda de Moebius, que é uma fórmula matemática de um alemão do século XIX, chamado Moebius, e Lacan usou ele como metáfora para poder explicar um pouco sobre o aparelho psíquico. Essa banda de Moebius, ela faz parte se você pesquisar na internet, você vai ver a topologia de Lacan, onde ele usou algumas coisas de matemática, não tem só a banda de Moebius, tem o cross-cap também, se eu não me engano. Não li nada sobre isso, não sei exatamente o que é, ainda não foi abordado nessa coleção que eu estou lendo, Mas daí a banda de Moebius, como você pode ver, ela é uma imagem que transita entre dentro e fora, mas se você estivesse caminhando sobre esse desenho, essa imagem, essa estrutura, você nunca saberia se você está dentro, está fora, está dentro, está fora, e eu acho que era essa mais ou menos a ideia que Lacan queria passar.
E aí nessa banda de Moebius, no centro dela há um corte, e esse corte que eu entendi é a linguagem, né? O sujeito ele é cortado pela linguagem, por isso que tem esse símbolo do S com um corte no meio, o sujeito cortado. O nó borromiano, criado por Lacan, mostra a imagem do simbólico e imaginário real entrelaçados e no centro deles o objeto A. O objeto A que é o assunto do último capítulo do livro. E o objeto A é o objeto faltoso, o objeto que é o desejo que você tem que nunca vai ser satisfeito. Você pode até conseguir o que você quer, mas vai surgir outro desejo e você é como se fosse um buraco em você que você nunca consegue preencher. E aí tem um estudo do Lacan que nesse objeto A aí que fala sobre o amor. Ele tenta explicar o amor, né? Ele fala que o amor é uma produção de sentido que acontece no imaginário. E aí, como diz o livro, né, o amor visa produzir sentido para fazer face à falta de sentido radical inerente ao regime do real originário. Nós dois somos um só. Isso nunca acontece. Por isso essa sensação de nunca vamos ser completos. E aí, para fechar, ele fala de um dos destinos das pulsões, que é a sublimação. A sublimação, ela vem de uma pulsão sexual. E sublimação vem de sublime, né? É tipo, eu não sei se é essa a palavra correta, mas é tipo um deslocamento de uma energia, né, interna. Tipo assim, eu sinto uma agressividade dentro de mim, uma vontade de ser violento, ou de fazer alguma coisa por alguma razão. E aí o que eu faço? Eu vou descarregar essa energia em algo que seja positivo. Eu vou jogar xadrez, eu vou pintar um quadro, eu vou fazer alguma coisa. Meio que tipo deslocando essa energia negativa, isso que eu sei que pode não ser bom, para algo que seja positivo. Freud acreditava que grandes obras, grandes descobertas, todas foram feitas através da sublimação. Mas nem tudo, nem toda pintura, nem toda música, nem todo jogador, nem todo atleta, ele faz porque ele está sublimando. Então é isso aí, concluímos o livro Fundamentos da Psicanálise, de Freud e Lacan, volume 1. Eu ainda tenho 2 e 3, logo eu vou estar aqui resumindo eles também. É um desafio interessantíssimo, é muito legal saber essas coisas, pelo menos eu acho, né? Então é isso aí, muito obrigado e até a próxima.